Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema. E eu penso que falar de ansiedade, essencialmente, é a gente entender os mecanismos do medo e os seus disparadores. O medo é uma resposta adaptativa do organismo e saudável frente a um estímulo potencialmente ameaçador. Ou seja, quando esse organismo detecta que a sua integridade pode estar em risco, ele então dispara 3 comportamentos que basicamente é lutar, fugir ou congelar. No entanto, para que esse comportamento se dê, é necessário uma série de alterações metabólicas para atender a essa nova necessidade. Gostaria de destacar inicialmente a necessidade do aumento da frequência cardíaca. Ou seja, o coração vai disparar para que esse sistema circulatório se dê de uma forma mais rápida para nutrir a demanda dos tecidos que serão exigidos. Há também a necessidade do aumento da respiração para ter uma maior captação de oxigênio e, a partir daí, também nutrir melhor esses tecidos que serão exigidos. Haverá também um deslocamento do sangue para os músculos maiores, como as pernas e os braços, que serão exigidos num comportamento de luta e fuga. Quando a gente fala de ansiedade, alguns autores vão definir de várias formas, mas eu gostaria de trazer o entendimento de Barlow, quando ele sugere que a ansiedade é uma orientação voltada para o futuro, é uma emoção de orientação voltada para o futuro, com uma percepção de imprevisibilidade e incontrolabilidade, com rápido deslocamento da atenção para os fatores de risco, bem como para a própria afetividade. No entanto, é importante perceber que quando ele fala de orientação para o futuro, não é difícil a gente perceber o pensamento de uma pessoa ansiosa. Ou seja, é um pensamento muito daquele e se? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Ou seja, é como se houvesse uma preocupação onde talvez eu não fosse dar conta dessas consequências. No entanto, até aí, tudo bem. Porque é importante realmente a gente ter uma preocupação com relação a atravessar uma rua, ou seja, é importante observar para que não tenha um acidente com os carros, é importante eu me preocupar com a prova, porque isso me ajudará a me concentrar e estudar antecipadamente. O problema é quando essa ansiedade ela começa a ser, de uma certa forma, desadaptativa. É quando começa a ter um exagero com relação à percepção que eu tenho desses desfechos futuros. Ou seja, imagina você estar sentado e de repente sentir o seu coração disparar. Imagina que você está em casa, sem aparentemente nenhum estímulo, e de repente você se sente com falta de ar, sufocando. Se entendemos então a ansiedade como um disparador do medo, ou seja, as preocupações, esses pensamentos em si, muitas vezes isso ocorre há 2, 3 dias atrás e eu guardo, não dou tanta importância, mas aquilo está lá. A preocupação está lá. Parece que em algum momento ela vem à tona. E aí isso cria uma certa confusão. Porque imagina, se eu estou com o coração disparado porque eu estou correndo, ou eu estou com uma respiração mais rápida porque eu estou correndo, não parece nada estranho. Mas quando eu estou parado em casa, e de repente isso acontece, isso começa a me causar uma estranheza. Ou seja, eu começo a me preocupar porque eu começo a perceber que alguma coisa está errada. Claro, é sempre importante nessas situações procurar um médico, procurar um clínico, para saber se você clinicamente está bem. Mas se tudo clinicamente está bem, provavelmente você está com ansiedade. E é importante também entender que essa ansiedade vai acabar gerando na gente um desconforto não só fisiológico, mas também vai começar a gerar pensamentos que é uma distorção cognitiva que a gente chama de catastrofização. Ou seja, é como se a gente exagerasse nas nossas interpretações de risco. Ou seja, não é mais uma preocupação se eu vou sair com o carro e que eu posso bater o carro. Não. Uma pessoa ansiosa, ela vai muitas vezes pensar o seguinte: se eu sair com o carro pode bater, pode capotar, pode explodir, pode pegar fogo e todo mundo vai morrer. Ou seja, a pessoa não pensa que ela pode se dar mal numa prova. Ela acredita que se ela se der mal naquela prova, toda a sua carreira está sendo colocada em risco. O que naturalmente
vai fazer com que a gente busque comportamentos que buscam segurança. E aí eu gostaria de destacar 3. Há uma tendência na pessoa muito ansiosa a tentar ser perfeito. Porque, teoricamente, se eu sou perfeito, eu estarei em maior ou menor risco? Seguramente em menor risco. O que me dá também, às vezes, uma preocupação de tentar adivinhar o futuro. Eu fico tentando prever o futuro. Porque, afinal de contas, se eu prever o futuro, eu estaria em maior ou menor risco? Seguramente em menor risco. O que faz a gente ter um terceiro comportamento que talvez seja mais percebido pelas pessoas, que é a tentativa de controle. Quando a gente está muito ansioso, o sujeito tenta controlar tudo e a todos. Eu tento controlar o comportamento dos outros, a fala dos outros, porque supostamente se eu controlar tudo, eu estaria em maior ou menor risco? Seguramente em menor risco. Então é importante apenas entender que a ansiedade por si só não é um problema. O problema, na verdade, é quando a gente exacerba essas preocupações. E aí talvez seja o momento de pedir ajuda. Forte abraço em todos.